Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um CNcast. No comando, eu, Giza de Souza. O tema de hoje é o direito da mulher acometida por câncer. E para falar desse tema, a minha convidada é Diana Rocha. Ela que é advogada, especialista no direito previdenciário e vai abordar os benefícios e proteções que essa mulher tem e muitas vezes não conhece. É um prazer, Diana, recebê-la para falar desse tema tão importante que é o Outubro Rosa e o direito da mulher. Eu que agradeço pelo convite, Giza, ao Camaçari Notícia, pelo espaço. Pode ter certeza que faremos o nosso melhor aqui nesse dia. Estou aqui para ajudá-los aí nesse momento tão importante para todos nós, porque acredite, você não está sozinho. Doutora, qual é o direito que essa mulher tem acometida com câncer de mama e outros cânceres perante o SUS? Como é que funciona? A partir do momento que ela é diagnosticada e o SUS, ele tem por dever, né, assistir essa mulher que nunca contribuiu, por exemplo? Pergunta muito importante. Você sabe que ao longo dos 4 anos que eu já venho acompanhando de perto toda essa questão, porque além de eu ter clientes, eu acompanho também amigas que passam por esse momento, então a gente acaba se aprofundando mais sobre os assuntos, tá? Então, inicialmente, o que nós trazemos aqui, a título de esclarecimento, é que quando há, primeiro, aquela suspeita, ninguém ainda sabe o diagnóstico. Primeiro existe o quê? Uma suspeita. Você precisa correr, porque é a corrida pela cura. Então, você precisa correr para ter um diagnóstico fechado. Então, nós temos leis, tá, específicas. A primeira lei são de 30 dias, que depois que há uma suspeita, você tem que correr para ser atendida durante ali os 30 dias, para que você faça esses exames e o diagnóstico precisa estar fechado em 60 dias. Temos legislações específicas e desde o momento que tem a suspeita, o diagnóstico e o tratamento, existem 3 leis específicas para isso. Depois do diagnóstico, precisa estar já em tratamento. Então, as leis eu posso até citar aqui para vocês, se for, né, para a gente poder esclarecer, e depois, se você as pessoas tiverem curiosidade para ler essas leis, então corrida pela cura, tá? Então, nós temos a lei de 30 dias, que é a 13.896 de 2019, a lei de 60 dias, que é até para fechar o diagnóstico, tá? Então, aí o total, 90 dias, 30 dias mais 60, 90 dias, que é a lei 12.732 de 2012. Então, é importantíssimo que essa mulher, assim que tem essa suspeita, ela seja atendida pelo Sistema Único de Saúde, que é pelo SUS, ou pelo Plano de Saúde, tá certo? Doutora, e se ela não conseguir, até por questão da logística da municipal, nesses prazos, ela tem como comprovar que ela não conseguiu, perante ao SUS, marcar a consulta, passar pelos exames? Existe uma brecha na lei, por exemplo, ela não conseguiu no prazo pegar o resultado ou concluir o exame, por questão mesmo do SUS. Sim. Existe dentro desse prazo de correr alguma brecha que ela pode recorrer? Sim, existe. Depois que ela iniciou a procura, né, para poder ter o diagnóstico ali pela suspeita, 10 dias após, se ela não tiver um resultado aí do SUS ou do Plano de Saúde, ela tem que como recorrer, sim, judicialmente. Então, nós temos hoje tanto uma denúncia, né, no Plano de Saúde da ANS, e também nós temos hoje o Ministério Público, Defensoria Pública, que também estão preparados. E a legislação, o nosso judiciário está bem rigoroso com relação a essa busca para esse atendimento para essas mulheres. Agora, o plano de saúde, a mulher que já tem um plano de saúde, eu quero fazer 2 perguntas em relação ao plano de saúde. A cobertura desse plano de saúde, porque existe o seguro de saúde e o plano de saúde, né? Aquele plano que cobre, o seguro, eu me recordo que existe uma diferença que eu não sei especificamente por quê. E aquela mulher que faz o plano, ou entra na empresa, o marido, e
é diagnosticada após estar no plano, por exemplo, com 30 dias ela descobre que tem um câncer. Existe, e o plano de saúde rejeita fazer esse tratamento, existe algum direito por ela não saber que estava acometida pelo câncer? Existe sim. Nós temos hoje também que a lei do plano de saúde, tá? Que eu já vou deixar aqui para vocês também depois da lei. Qualquer dúvida, estamos à disposição para esclarecer sobre os artigos dessa lei, que é a lei 9.656 de 98, tá? Depois, na lei, inclusive, o tratamento precisa ser iniciado em 21 dias, que é diferente desse da lei de 30 dias, certo? É o plano de saúde, essa lei. Essa lei é do plano de saúde. Então, vamos pensar aqui. Ele não pode alegar, porque pode ser que venha aquela questão, quando a gente entra no plano de saúde, eles pedem para a gente colocar, né, aquela entrevista, se tem alguma doença, se não tem, a mulher só está sabendo disso depois. Posteriormente. Então, assim, como o exemplo que você me trouxe. Então, veja, não tem como negar esse atendimento. Se negar, precisa fazer uma reclamação na ANS, tá? E também, caso mesmo assim não tenha uma cobertura do plano de saúde, recorrer ao Poder Judiciário para poder fazer valer os seus direitos. Ela pode, que o prazo é diferente. É 21. Diferente, 21 dias. Eu tenho um relato de uma amiga, advogada, que ela com 30 anos, olha como é interessante esse relato para todas nós mulheres. Ela não tinha nenhum histórico na família, com câncer, mulheres com câncer. Então, o que ela fez? Ela com 30 anos, ela tinha sempre atenta e teve uma suspeita, ela foi buscar saber um diagnóstico. Ela começou a se tocando, tomando banho, ela sentiu que tinha algo diferente com ela. E aí ela foi corrida pelo diagnóstico, ela foi com o plano de saúde, então ela foi fazer o exame, de fato, ela estava com câncer, com 30 anos. Então veja só, como a gente precisa estar atenta, inclusive essa minha amiga, ela sempre fala, olha, não é só pensar o diagnóstico na família, que a gente às vezes fica mais atenta, nós mulheres, né? A gente ouve muito, não, porque quando a família tem, de repente vem pela genética e tal, mas não só isso. Então nós temos que ficar atentas também à questão que essa minha amiga, com 30 anos, ela não tinha histórico familiar, não tinha DNA, né? Herança, não tinha essa herança. Então, mesmo assim, ela teve e ela passou com o plano de saúde, e aí ela é advogada, e ela falou, Ediana, mesmo sendo advogada, eu não tinha ciência dos direitos que eu pudesse recorrer ao quê? Então foi quando ela foi buscar toda essa busca na lei, e o plano de saúde fez toda a cobertura. E como foi que o plano de saúde fez toda a cobertura para ela? Todos os pedidos médicos que ela fazia ao plano de saúde, ela fazia bem fundamentado nessas leis que eu estou deixando aqui para todos, tá? Inclusive colocando a questão da ANS, tá? Onde está lá o artigo, e fundamentando essa solicitação, esse pedido. Então, ela conseguiu ter, apenas com pedido administrativo, todo o diagnóstico, o tratamento, e graças a Deus hoje ela está curada. Então, ela não enfrentou nenhuma batalha judicial. Então, para isso, vejam como é importante, na hora que você requerer seu laudo médico, você, na hora que fizer o pedido pelo e-mail, né, o plano de saúde, você tem essa consciência do que você pode usar ao seu favor. Nesse caso, essa moça de 30 anos, essa advogada, vamos falar do auxílio, né? Tanto o auxílio doença, né, e aposentadoria por invalidez. Uma mulher de 30 anos que tem 20 anos, 10 anos que ela trabalha e contribui. Qual o direito que ela tem para esse auxílio, por ela estar acometida pelo câncer? Certo, então vamos entrar aqui nos benefícios previdenciários, certo? Sim. O importante é dizer o seguinte, não raras vezes, hoje eu recebo no meu escritório pessoas que acabam não fazendo a contribuição para a Previdência. O sistema do INSS, né, a Previdência Social é um sistema contributivo. Você precisa despertar o quanto antes. Nós estamos citando aqui exemplo de uma mulher de 30 anos, então as pessoas vão deixando sempre para depois. E o sistema do INSS, ele não é só aposentadoria. Para além disso, nós temos aí o benefício
para uma mulher que foi acometida pelo câncer, com 30 anos de idade, ela estava contribuindo para a Previdência, tá? E ali fez com que ela tivesse inicialmente, tá? Na verdade, quando ela teve uma contribuinte individual, Sim. a partir do diagnóstico, ela já pode requerer esse benefício por auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, certo? Então, ela fez esse requerimento, que é o temporário, não ainda o permanente, que é o invalidez hoje em dia, hoje em dia é o permanente, mas antes era o invalidez, porque o caso dela teve cura, certo? Então, inicialmente é colocado no auxílio por incapacidade temporária. O caso dela veio para o auxílio por incapacidade temporária porque ela estava contribuindo para a Previdência Social. Para além disso, existe uma questão que nós podemos citar aqui de carência. Sim. Que a carência mínima são 12 meses de contribuições para a Previdência. Sendo que quando tem questões de doenças, né, graves, e o câncer a gente inclui nesse rol de doenças graves, você não precisa ter 12 meses de tempo de contribuição. Mas você precisa estar segurada pelo INSS, fazendo lá pelo menos a sua primeira contribuição em dia. Isso pode ser MEI, isso pode ser individual, isso pode ser empresários. A contribuição pode ser empregados, a contribuição. Exatamente. Você pode ter vários tipos de contribuintes, certo? Sim. Que é o contribuinte quando empregado, CLT, você está com a carteira assinada, e aí você tem essa questão do diagnóstico ali no primeiro mês, vamos pensar da contribuição, você não precisa ficar 12 meses para ter esse... Porque há essa exceção, tá? Sim. Agora, se fosse um outro tipo de doença, aí não. Aí precisa ter os 12 meses. Agora, nesse caso da empresa, por exemplo, a empresa recolhe e não paga essa guia. Esse beneficiário, essa pessoa acometida pela doença, o que ela pode ser feito? Chega lá, vai lá no INSS, busca o extrato e não tem nenhuma contribuição. A responsabilidade dela de comprovar essas contribuições é dela, ou a empresa precisa acionar essa empresa judicialmente para que ela possa fazer esse ajuste, não, esses pagamentos? Olha, com relação à empresa, o empregado ele não é obrigado no caso, a verificar, a fazer toda a verificação com relação à empresa, tá? E nem pode ser prejudicado por isso. Porque quem tem o poder fiscalizar não vai ser você o empregado, primeiro, sim, tá? Então, veja, se a empresa acontece muito também, a empresa fez lá o desconto, mesmo que não tivesse feito o desconto, mas lá está com o empregado, está fazendo a contribuição, não fez a contribuição por INSS, esse empregado, ele não pode ser prejudicado. Requereu junto ao INSS, o INSS chegou e indeferiu por falta de qualidade segurada. O que você precisa fazer? Recorrer judicialmente, certo? E aí recorrer judicialmente, inclusive, aí contra o INSS, inclusive depois requerer junto à Justiça do Trabalho que essa empresa está deixando de fazer a contribuição. Isso acontece muito, Giza, no dia a dia, não raras vezes. Eu tive um caso também que a pessoa veio aposentar agora e a empresa ficou lá 10 anos descontando da pessoa e não repassa para o INSS. Essa pessoa ela não pode ser prejudicada por isso. Tá, vai ter um longo caminho, já está sendo prejudicada porque tem um longo caminho a percorrer até fazer valer o seu direito. Mas ele não pode deixar esse tempo para a empresa não pode ficar impune. Sim. Tá? Então, assim, precisa de fato recorrer judicialmente e com certeza terá aí um retorno. Essa pessoa, essa mulher acometida, ela tem isenções, quando é comprovado, isenções fiscais e benefícios tributários? No caso, sendo empresária ou sendo uma pessoa comum, um imposto de renda, existe alguns benefícios nesse sentido da isenção e benefícios tributários? Então, vamos lá. A gente sempre fala, quando a gente atende uma amiga que venha com esse diagnóstico, a gente sempre fala assim, é difícil falar de benefícios num momento tão difícil. Então, nós temos aquele olhar de empatia e colocar no lugar do outro. Aí eu falo, vamos falar primeiro das suas isenções, porque nesse momento tão delicado que você está passando, eu tenho algumas situações, possibilidades, isenções que você pode fazer valer durante algum período
que você esteja, tá, impossibilitada ali, porque é um momento bem delicado e chega a parte financeira também, fica bem difícil. Então vamos falar das isenções. As isenções nós temos a questão, isso aí tá. Tem as isenções que você falou do imposto de renda. Para a isenção de imposto de renda precisa estar recebendo pensão ou aposentadoria por invalidez. A sua grande maioria, essas isenções, vêm para quando existe uma aposentadoria por incapacidade permanente, que é a antiga invalidez, porque quando o caso, de fato, é prolongado, né? Não tem como você realmente, essa mulher, retornar para as atividades, para o mercado de trabalho. Aí acaba aposentando ali. Nós tivemos um caso também que nós aposentamos uma cliente, que ela estava já há muito tempo nesse quadro, ela ficou aposentada por invalidez. Esse perfil da aposentadoria por invalidez, você vai ter isenções tanto na compra de carro, né, que você consegue, o carro tem que ser adaptado. Tem também a questão, esse carro adaptado, às vezes você também consegue aquela carteira do PCD, né, que você também, tudo pelo Detran, né, passa pelo médico do Detran. Com relação ao imposto de renda, não vai ser o INSS e a Prefeitura, você tem que requerer junto à Receita Federal. E temos também, é importante a gente colocar, deixa eu só verificar para a gente não deixar nada passar, tá? Do IPVA, tá? Sim. Do IPVA, isso se quadrando na aposentadoria por incapacidade permanente, tá? Isso é uma isenção. Isenção. Fiscal. Em Camaçari tem, tá? Essa questão aqui que nós já verificamos, a depender do estado, tá certo? Na Bahia tem, então? Tem sim. Isenção fiscal, tá, fiscal. Mulheres? Então vamos. Temos também a questão do IPTU, tá? IPTU. E aí tem do passe livre, que você tem também essa questão, esse direito. E aí vamos falar aqui ICMS, medicamentos pelo SUS, de convênios, tá? Então, tem uma série de isenções, de benefícios que você pode solicitar. Para além disso, voltando à questão também do trabalho, tá? Essa mulher ou a pessoa, né, que hoje em dia também temos casos de homens, você pode requerer também, voltando à questão do trabalho, o FGTS, o PIS e o PASEP. Você pode fazer o saque, tá? Você ou seus dependentes podem fazer o saque do FGTS, do PIS e do PASEP também, tá? Então, são várias situações que você precisa verificar, primeiro, no seu estado. Tá, no caso Bahia, vamos falar. Bahia, você tem isenção do IPVA. Do IPVA e do IPTU. E do IPTU. O IPTU por exemplo, tem que ser uma lei municipal por se tratar Camaçari ou Estado Bahia? Não, ela vai ter a depender do município. Então tem que ver se Camaçari tem essa lei de isenção. Exatamente. Municipal. Verifiquem, viu? Tem que verificar. Tá? Então são várias possibilidades que nesse momento é importante na parte financeira, porque já fica os tratamentos, você já fica ali impossibilitada, são várias situações, tá? Você ter esse momento, esse amparo, né? Você não está sozinha, né? Então você ter esse amparo todo da legislação, fazendo a seu favor, o seu direito, então é importantíssimo. Você falou sobre os medicamentos, né? Que o SUS, que no caso tem esse dever de estar ofertando para essa pessoa esses medicamentos através das suas receitas, ou precisa se ter um cadastro, um convênio, ou literalmente é um direito que já é da pessoa, é uma lei que só chegar lá e o SUS da sua cidade precisa ter esse medicamento disponível? Não, sobre a medicação, tudo precisa ter o cadastro. Sim. Para poder você requerer, certo? Então, assim, com o seu laudo médico, você faz o seu cadastro, você já tem direito ali à medicação. E a medicação, a mesma medicação, tá, gente? Isso também é importante. A mesma medicação que é usada pelo plano de saúde é usada pelo SUS. Não tem tratamento diferente, sabe assim? Independente que você tenha plano de saúde ou não tenha, você vai na receita, no posto médico. No posto você consegue ter a sua medicação. Independente se você tenha plano de saúde, mesmo que você vá com a guia do plano de saúde, o SUS não pode rejeitar. Não, aí você precisa, exatamente, mas você precisa ter o cadastro pelo SUS. Cadastro pelo SUS. Precisa ter. Tá? Agora vamos falar do direito financeiro. Direito financeiro imobiliário e bancário. Eu tenho uma pessoa, vou mandar um beijo para a Sinara, que ela tinha um financiamento
a casa dela é financiada pela Caixa Econômica. E ela tinha me falado na época que conseguiu quitar a parte da casa dela. Eu queria que você falasse um pouco da questão financeira bancária, no caso, os financiamentos, tanto de veículo como imóvel, como negócios, títulos de capitalizações, investimentos com longo prazo, com data prevista para saque, onde entra. É porque o que acontece? Essa grande maioria, todos os financiamentos, né, que são feitos, eles colocam seguro. Então não é o banco que está fazendo, não estou fazendo favorzinho nenhum. Não, você já pagou. Você já pagou. A sua grande maioria tem um seguro. Sim. E esse seguro, precisa ver, né, o que está nesse seguro, nesse contrato. Esse seguro tem a cobertura para doenças graves. Aí essas doenças graves, quando inclui ali a moléstia, né, quando inclui alguma moléstia, alguma doença grave, e o câncer está incluso ali. Então, possivelmente, essa sua amiga, um beijo, qual é o nome dela? Sinara. Sinara, um beijo. Então, assim, possivelmente o seu contrato de seguro previa essa questão da quitação, ela conseguiu quitar metade, né? Metade. Que ela tinha comprado junto com alguém. Com o esposo. Com o esposo. Então, ela consegue quitar a parte dela. Sim. Possivelmente, ela comprovou, né, que ela ficou ali com sequelas, possivelmente, não sei se foi o caso. Então, ela comprovou que ela realmente se enquadrou para poder receber essa quitação. Isso se estende ao contrato de empréstimo, se estende a outros contratos, né, que você falou imobiliário, você falou qual outro? Empréstimo, todo tipo de financiamento de automóvel e também investimentos, que tem aqueles investimentos de longo prazo que você não pode sacar antes. Se existe, se pode, possível. Existe, tudo tem que ter previsão no contrato. Tá? Então, assim, hoje em dia, tudo tem que ter previsão no contrato, mas geralmente, quando é oferecido um seguro, uma compra, um investimento, sempre vem um contrato lá, uma cláusula no contrato que você dá direito para você fazer esse saque antes, se você tiver com algum problema de saúde, tiver acometido com algum câncer, com alguma moléstia, né, com alguma doença, aí tem lá no seu contrato. Falando em contrato, aí vamos falar no seguro de vida, né, que existe muita dúvida, muitas pessoas não conseguem ter direito ao seguro que alguém faz porque cobre uma coisa, cobre outra, e às vezes a pessoa é cometida, tá com diagnóstico de câncer, mas no seguro tem só se fosse acidente de carro, morte súbita, não sei. E tem também aqueles seguros, aqueles contratos que é feito, onde para reduzir as parcelas não coloca seguro, o aumento. Então às vezes fala assim, não quero esse seguro não. Me diga uma coisa, que a gente tem que optar então pelos seguros. Porque às vezes a gente faz um contrato e vem ali, a gente vê que valor é esse aqui, é do seguro. Mas eu posso não querer? Então tirem. Porque na verdade eles colocam, muita gente fala, venda casada, né? Muita gente fala que vem junto. Assim, para você ter ideia, tem gente que não assina o seguro. Aí chega num momento como esse, precisa ver o que está na cláusula do contrato, o que você contratou naquele momento. O contrato faz lei entre as partes, né? Então você pode discutir também, aplicando aí o Código de Defesa do Consumidor, mas você precisa entender o que você de fato contratou. Se você ali, na hora que você fez o seu contrato, você abriu mão de um seguro, e aí teria que ter uma discussão, o que está no contrato, e levar para um judiciário para ele verificar se realmente você tem direito a ter esse seguro. Ali você está falando assim com relação a doenças. Então você precisa ver de fato, já que você optou não ter o seguro naquele momento, aí tem que abrir uma discussão no judicial para ver se você terá esse direito, que aí se torna algo um pouco mais desafiador. Mas, doutora, por ser também especialista em contratos, então você acredita e orienta que precisamos ler os contratos que nós assinamos de negócios? Porque aí já fiquei assim, que às vezes aquela letrinha você sai assinando. Tecnicamente, eu vou dizer que sim. Porque é muita página. Tecnicamente, eu vou dizer que sim, né? Então, assim, geralmente eu sei que quantos contratos assinamos por dia? Empresários, quantos contratos? Imagina. Então, o ideal é que você tenha um corpo jurídico, os empresários, enfim, ou alguém da sua confiança que leia os contratos. Que eu sei que para a gente no dia a dia fica um pouco mais difícil. Mas se você está numa transação que vai envolver um grande investimento, você precisa ter ou um corpo jurídico preparado para que leia essas cláusulas do contrato ali,
ou que você, já que você não tem aquele tempo, né, disponível para ficar interpretando, e até porque o contrato já vem ali pronto, né? Então, Sim. até para você discutir um contrato como esse, realmente terá que ser por uma via judicial. Então, tecnicamente, eu vou te dizer que sim, ler os contratos, mas enfim. Muita letra. Mas falando, ainda no, falando em direito bancário, empréstimos, né? Parou de pagar empréstimo porque parou de trabalhar, porque está doente. E negativou o nome. Como é que pode ser o benefício, o direito nesse caso? Precisa ser comprovado de que forma? Primeiro, tá doente, parou de pagar. Primeiro, tá doente com relação ao câncer, tá ali com doença grave, tem que verificar, porque muita gente não sabe se aquele contrato ali de empréstimo, ele tinha algum seguro que pudesse cobrir essa questão, certo? Porque você parar de pagar Porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro e tal, realmente aí há discussões aí das nossas advogadas especialistas em direito bancário, né? Que há discussões aí, questão de juros para verificar judicialmente, mas parar de pagar pura e simplesmente, sem ter um amparo ali legal, é um pouco realmente... precisa abrir essa discussão, sabe, Giza? Não pode simplesmente parei de pagar porque eu não estou doente, que a gente entende, a situação financeira apertou, mas precisa ter esse cuidado, porque você parar de pagar e não ter uma cobertura no seu contrato para isso, você conversar com o banco, tem alguma cobertura, pegar o seu contrato e ver se tem alguma cobertura para aquela questão ali da sua doença naquele momento, tá? Então, isso é importante que seja feito o quanto antes. Para além disso, negativou, ok, mas negativou, você estava ali, por exemplo, esse exemplo que eu trouxe na nossa conversa, essa minha amiga, ela recebeu a cura. Ela não estava parada por muitas dessas isenções que nós trouxemos aqui, porque ela não chegou a um benefício por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez. Tem casos que precisa ter essa aposentadoria por incapacidade permanente, entendeu? Entendi. Entendi. No caso, ela estava por um benefício por incapacidade temporária. Benefício por incapacidade temporária, a depender, não vai estar lá você segurada, porque, como aconteceu com essa minha amiga, ela recebeu a cura, ela retornou ao mercado de trabalho. Sim. Agora, se ela retornou com algumas sequelas que fez com que ela conseguisse comprar um carro adaptado, ela conseguisse, né, ter uma isenção aqui, tá? Então, assim, ela conseguiu algumas isenções, mas não todas, porque ela não ficou por uma invalidez, vamos pensar aqui, por incapacidade permanente. Ela foi temporária e, graças a Deus, ela está curada. Ai, coisa boa. Mas vamos falar do casamento. A mulher, esse divórcio, esse direito na separação da casa, outros direitos do casamento. Tem alguma influência, doutora? A mulher acometida, ela entrou no casamento e está sem trabalhar, e o esposo quer divorciar e quer dividir, ou quer tirar, ou ela tem direito a uma pensão, por exemplo, por isso, de um apoio financeiro do marido. Existe algum direito específico nesses casos? Como, eu estou falando assim, mas como tem gente separando, minha gente, Giza do céu, vamos lá, muita gente. Primeiro, você precisa sim fazer valer, tá? Precisa buscar um amparo judicial. Muito acontece assim, na prática. Essa mulher, às vezes, está lá no plano de saúde do marido, da empresa, certo? Está lá parada pelo plano de saúde, que o marido trabalha, e vai ter um divórcio ali, e aí logo a primeira coisa que vem, corta essa mulher ali do plano de saúde, tá? Da pensão alimentícia. Assim, hoje em dia, os nossos tribunais para pensão alimentícia para mulheres, que antes não era assim, né? Antes você até que conseguia, porque as mulheres ficavam muito em casa, né? Cuidando ali só mesmo
do seu lado, da sua família. Hoje em dia as mulheres estão aí cada vez mais ganhando a sua independência no mercado de trabalho, e graças a Deus por isso, tá, Gisa? Então hoje os nossos decisões são raras, assim, que a mulher ficará ali recebendo aquela pensão, mas quando tem a questão de doença é possível sim, tá? Quando tem a questão de doença, eu tenho casos hoje que mulheres têm pensões porque de fato ela estava doente e a gente precisa de uma pensão, precisa segurar. A mulher nunca trabalhou ali, não vai conseguir voltar ao mercado de trabalho, então ela conseguia sim a pensão. Isso é algo que a gente pode dizer que é exato, depende do juiz que for julgar essa causa. Ela pode esse divórcio ter partido a partir dela estar de ser diagnosticada com câncer, por exemplo. O marido, ela foi diagnosticada, começou a quimioterapia, o marido já acha que não serve mais e separar. Acontece muito, né, Gisele? E ela consegue comprovar? Consegue comprovar, você tem que trazer tudo isso para um juiz decidir, certo? Primeiro, pedir sim a pensão, pedir sim para continuar no plano de saúde, no tratamento. Tem que requerer isso judicialmente, tá? Requerer até em tutela antecipada, antes mesmo que o divórcio saia, que pode demorar, tendo partilha, tendo guarda, tendo várias coisas a serem discutidas, você pede logo como título de tutela antecipada, para que ela consiga se manter naquele plano de saúde, que ela consiga ter uma pensão alimentícia enquanto ela está ali no tratamento, e aí a gente coloca ali um prazo, né, e são raros que a gente consegue, mas vitalício realmente se torna um pouco mais difícil, mas coloca ali um prazo para essa mulher receber e que tenha ali um divórcio que seja justo para essa mulher, porque ela já vai ficar já está muito abalada psicologicamente, e aí tem que enfrentar toda essa situação de um divórcio que não é fácil. E aí você, como mulher, e eu como mulher, a gente sabe como é difícil vivenciar tudo isso. Eu, como advogada, eu me coloco no lugar, tá? Das minhas clientes. Então, assim, a gente vê como é difícil para essa mulher. E, para além disso, você precisa ficar sem amparo financeiro. É muito dolorido. Cruel, né, doutora? É cruel. Então, busque. O que eu tenho que dizer? O não na vida, nós já temos em tantas coisas, então vamos buscar o sim. Vamos apresentar todo esse cenário, tá? Baseado na lei, claro, para que você comprove judicialmente que você precisa sim, você não tem condições de voltar ao mercado de trabalho, que está em tratamento, você precisa sim receber uma pensão alimentícia enquanto estiver naquele tratamento, você precisa sim continuar naquele plano de saúde enquanto você estiver ali naquele tratamento. Então não deixe valer os seus direitos, faça valer os seus direitos, buscando um amparo aí. Olha, a nossa Defensoria Pública é tão rica em atendimento. Eu fiz Defensoria Pública durante muitos anos, não sei se você sabe disso. E quando chegava a mulher com esse quadro, a gente corria ali de verdade, porque a gente sabe, já é um momento tão desafiador. Então, o mínimo que nós, profissionais do direito, podemos fazer é amparar essa mulher e entregar para ela o direito que ela tem. Os direitos, né? Porque aí se faltar medicamento, você tem direito. Se faltar algum amparo de tratamento, você tem direito. Se você tiver que enfrentar uma questão de divórcio nesse momento, imagine, você tem direitos. Então, assim, busque e lute pelos seus direitos, que é isso que é o nós aqui, enquanto mulheres, enquanto advogadas, enquanto entendedoras do direito, a gente precisa trazer para essas mulheres. Agora, falando do seguro, normalmente nós fazemos vários seguros que não sabemos nem para que serve. Existem cláusulas específicas e seguro e específico para o caso, aquela mulher bem antecipada que gosta de ser precavida. Existe um seguro específico onde, havendo alguma doença futura, ela ser beneficiada? Ou, vamos falar, se fosse uma previdência privada, ou um seguro, uma contribuição privada, onde serviria como benefício? Que existe o seguro que você fala assim, o seguro de vida e o seguro de saúde. Tem o seguro de vida e o seguro de saúde. Sim. Mas existe alguma contribuição privada, alguma
agência ou banco privado que você contribui mensalmente ou anualmente para que você possa futuramente ter direito a um benefício se você for acometido com alguma doença ou alguma peste? Isso eu acredito, tá? Possivelmente eu vou ficar aí devendo assim algo mais, mas eu acredito que todos os seguros eles já pensam hoje nessa questão. Eu falo porque quando a gente faz o seguro hoje, uma previdência privada, na previdência privada ele já vem com essa cláusula, se você tiver alguma questão de saúde, alguma doença, você pode inclusive antecipar aquele valor. Eu falo que eu fiz lá em casa, né, para o meu menino Lorenzo, desde 1 ano, e lá já consta essa cláusula que se Deus me livre e guarde, ele sofrer alguma coisa, até o prazo que nós estabelecemos lá para ele pode antecipar esses valores sem ter essa redução. Então, eu acredito, tá, Gisa, que todos os contratos de seguro já vem isso como regra, tá? Possivelmente, iria me surpreender se não, tá? A mulher que é acometida e vai a óbito, essa pensão, ela vai para alguém, ela contribuiu vários anos e faleceu. Essa aposentadoria pode ser transferida, alguém pode ter direito a esse benefício ou vai com ela? Se ela não tiver filho de menor, por exemplo. Não, vai para, vamos lá. Aí nós estamos falando da pensão por morte, tá? E eu fico muito emocionada porque eu perdi esse ano uma cliente que estava nessa situação. Ela me emociona de verdade, que realmente não tem como não. Ela estava nessa situação, ela tinha 9 anos ela enfrentando, né, o câncer, então nós colocamos ela pela aposentadoria, pelo benefício por incapacidade temporária permanente, que é a aposentadoria invalidez. Ela ficou ali por 9 anos recebendo essa aposentadoria. Para além disso, essa mulher se agravou a situação dela. E aí nós conseguimos trazer para essa mulher que para a Previdência, para além da sua aposentadoria por incapacidade permanente, a antiga invalidez, você consegue, se você precisar de ajuda de terceiros, você consegue acrescentar na sua aposentadoria 25%. Então, nós fomos buscar esses 25% para essa mulher. Infelizmente, o direito chegou, mas essa mulher não conseguiu usufruir desses 25%. E aí nós estamos numa discussão ainda judicial que passa a ser para os herdeiros, que vem respondendo a sua pergunta agora. Essa mulher deixou filhos maiores, tá? Então, filhos maiores não teria direito à pensão por morte, mas ela deixou o esposo, que esse sim guerreiro ficou do lado dela durante esses 9 anos, ajudando em tudo, porque nós acompanhamos o caso de perto, tá? Então é esse guerreiro que eu falo assim, porque tem muitos que correm, né? Não tá ali, não busca, não tá. Ele estava o tempo inteiro, toda a medicação, tudo, a gente teve um acompanhamento bem longo com essa cliente. E aí esse esposo hoje recebe a pensão por morte. E esse 25%? Esse 25% que ela teria direito até no caso que era direito dela, até o óbito, a gente está buscando judicialmente para que os herdeiros, aí já passa a questão de herança, para que os herdeiros recebam esse valor, tá? Então, assim, esse quadro, ele relata bem o que você me trouxe. Então, assim, as mulheres, os homens, né, que sempre pense, gente, hoje eu falei para um casal, você hoje contribui para a Previdência Social? Não. É uma prova de amor, sabe? Você fazer a contribuição porque você já está pensando no outro. Se eu faltar, como é que eu vou deixar o meu companheiro ou meus filhos? Prova de amor para nossos filhos. Se eu faltar hoje, o que é que eu vou deixar hoje para o meu Lorenzo? Eu preciso estar contribuindo para a Previdência Social para ele ter o direito à pensão por morte ali. E aí aqui eu não estou entrando em detalhes de tempo, tá? Porque tem todo um requisito de tempo, tá, Giz? A gente pode trazer uma pauta sobre pensão por morte, porque é uma pauta importantíssima. Na pandemia eu perdi muita gente e infelizmente as pessoas chegavam para mim, quando a gente ia buscar na Previdência, a pessoa não fazia contribuição para a Previdência. Então eu não consigo trazer para essa pessoa um amparo da pensão por morte.
Então, assim, eu tive muitas mães com criança no colo, que o pai faleceu e eu não tinha, porque o pai não recolhia para a Previdência. E aí eu falar isso para uma pessoa com a criança, com a mãe, com a criança no colo é muito triste. É muito. Ó, ser previdenciarista é você se emocionar todos os dias, porque são tantas histórias que nós escutamos e não tem como, gente, ser imparcial. Me desculpe, que então eu teria que escolher outra profissão. Porque eu tenho lá, levanta a bandeira, você precisa estar recolhendo. Hoje em dia só não recolhe para a Previdência, Giza, realmente a pessoa que de forma nenhuma está ali, porque hoje em dia a Previdência está muito tranquilo, você pode fazer vários tipos de contribuições para contribuir para a Previdência. Sabe, assim, desde o valor mínimo lá de 5% do salário, a depender se você tem requisitos para isso, e por diante, sabe? Então, recolha para a Previdência, faça a sua inscrição no INSS. É o mínimo assistencial que você não consegue ter. E eu quero trazer, se você quiser fazer outra pergunta, eu quero trazer aqui também uma questão que as pessoas falam muito se você quiser, a gente pode trazer. Não estou recolhendo, Ediana, não recolho para a Previdência. Meu vizinho não recolhia e aposentou. Essa pergunta a pessoa faz bastante. Posso? Deve esclarecer. Gente, é assim, ó. Não recolho para a Previdência. Meu vizinho aposentou sem recolher. Isso você já ouviu bastante por aí, certo? Então é assim. Nós vamos falar aqui do benefício da prestação continuada, o BPC-LOAS. De fato, você não tem como recolher para a Previdência, você vai se encaixar ali dentro dos requisitos. Requisitos básicos, você precisa ter cadastrado, né, no CAD único, você precisa ter a renda familiar, precisa ser 1/4 por cada pessoa da família, não pode ser superior a isso, para você ter o cadastro lá no CAD único e você receber um BPC-LOAS, mas recebe como? Tem requisito de idade ou doença prolongada. Um exemplo, se nós estamos com a mulher, esse exemplo que eu trouxe dessa minha cliente, que Deus a tem. O exemplo dessa mulher, se ela não trabalhasse, ela tinha o quê? Ela teve, né, o câncer, foi prolongado, porque ela não conseguiu, ali ela ficou em tratamento por 9 anos, e é prolongado, certo? Ali eles exigem um mínimo de 2 anos. Então, ali, se ela não tivesse segurado, se ela não trabalhasse, como é que ela poderia se encaixar? Eu poderia encaixar essa mulher ao benefício da prestação continuada, o BPC-LOAS. Porque ela já tinha feito alguma contribuição. Não, nem precisava ter feito. Estava com a deficiência, precisa ter deficiência. Tá? Você poderia repetir para os telespectadores entender bastante. Essa pauta é muito boa. Deficiência, BPC-LOAS, benefício da prestação continuada, o LOAS. Temos requisitos para isso. Ou é idade, 65 anos de idade, ou uma deficiência, que a gente coloca, prolongada ali, a longo prazo, tá? Então, veja, você estava ali, eu trouxe um exemplo de uma pessoa de 9 anos ali, que ela teve câncer, e ela precisou ficar pelo INSS. Essa pessoa, ela estava contribuindo porque ela era empregada. E se ela não fosse empregada, Ediana, o que poderia ser feito? Eu poderia encaixar essa pessoa a esse benefício da prestação continuada. Para tanto, temos 2 requisitos, a deficiência e a renda da família. A renda da família não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo por pessoas e está cadastrada no CAD único. E essa renda familiar, ela pode ser discutida via judicial, porque às vezes esse 1/4 do salário mínimo se torna muito pouco a depender das despesas que você tem na sua casa. Então, se não passou pelo INSS, se não passar, não for aprovado, você busca aí um auxílio de um advogado ou da Defensoria Pública para fazer valer os seus direitos na via judicial. Porque você faz uma planilha de gastos que você tem na sua casa, de tudo que você precisa para poder se cuidar, né, para poder ter o tratamento, e você leva isso a um advogado ou a Justiça Federal e você consegue lá, através, né, você entra com o processo justamente para você provar nessa questão da sua renda. Porque como tem requisitos de renda e 1/4 do salário mínimo por cada ente, né, por cada pessoa da família, pode ser que isso supere. E quando é que a gente consegue passar por isso? Entrando judicialmente. Então, a pessoa que esteja com a doença, esteja necessitando um auxílio e nunca contribuiu, ela pode entrar no BPC. Estando cadastrada no CAD único,
comprovando que essa doença está lhe trazendo uma invalidez, um distanciamento do mercado, ela pode sim mesmo... Deficiência, essa deficiência, mesmo ela sendo um vendedor de pipoca que nunca contribuiu, mas não tem como estar ali com a deficiência, ela pode recorrer. Pode recorrer ao INSS. E com esses requisitos, né? Que é a deficiência e a renda. Ou a idade, 65 anos e a renda. Eu quero falar agora sobre uma cartilha que você elaborou, né, voltando à alusão ao Outubro Rosa, para essas mulheres. Eu quero que você fale um pouquinho, né, essa sua intenção, o propósito dessa cartilha, onde essas mulheres podem encontrar essa cartilha, depois a gente vai falar do livro, e né, como você viu essa necessidade. Fala um pouquinho, Diana. Como a gente iniciou... há 4 anos, eu venho buscando, toda vez que chega esse Outubro Rosa e tudo, então a gente vem acompanhando, porque primeiro que eu tenho minhas amigas, minhas clientes, então assim, eu acompanho os casos, assim, e os casos são casos que demoram, você vê, essa cliente demorou 9 anos, né? Ali a gente, trabalhando todos os anos, a gente tinha que saber alguma coisa. Então, o que eu via muito, a necessidade da cartilha, é justamente um compilado do que eu trouxe aqui, de informações. Porque são muitas informações dadas aí nas nossas mãos, na altura da nossa mão aqui, né, a um clique, mas são desencontradas. São informações que você tem que você acaba sem saber o que fazer. Então, a minha preocupação nessa cartilha foi justamente, Gisa, trazer primeiro a corrida pela cura. Ajudar essa pessoa, ela saber. Você vê que nós temos um exemplo que nós citamos aqui de uma advogada, uma amiga, que ela não sabia quais eram os direitos que ela tinha. Então, essa cartilha veio com esse intuito. Chegou, primeiro, estou com suspeita. Está ali a lei, que você vai buscar quanto antes o diagnóstico. Coloquei a lei nessa cartilha, como é que você faz para você fazer essa solicitação. E aí, para o diagnóstico, está ali a lei. E aí, como é que eu faço para poder fazer meus direitos no plano de saúde? Está a lei ali, como você faz o e-mail para dirigir o seu plano de saúde, como é que você faz, fundamentando em que artigo. Compilado. E aí, depois disso, Ediana, a parte financeira, como é que fica? Aqui estão as leis que você vai poder usar. Se você é empregada, né? Se você está trabalhando, até 15 dias o direito... quem vai pagar os seus salários é a empresa, após o 15º dia, 16º dia, né, em diante, é o INSS. Você vai entrar por auxílio por incapacidade temporária, e se você precisar ficar mais tempo em tratamento, você pode caminhar ali para uma aposentadoria por incapacidade. Tem tudo ali explicando o passo a passo, as isenções, como é que eu faço para sacar o FGTS, tem ou não rendição de imposto de renda, onde que eu faço esse requerimento, porque são várias, nós temos várias cartilhas disponíveis, né, e maravilhosas, mas eu quis trazer um pouco da prática da minha advocacia, com o que tem aí na lei, e nas cartilhas que estão disponibilizadas pelo INCA, por muitos, né, muitas pessoas, assim, entes, né, que eles acompanham até mais de perto do que eu. Então, eu quis trazer, assim, uma prática. Coisa linda. Uma corrida. Eu quero que essa mulher, ou esse homem, essa pessoa, Gisa, não fique desamparado de jeito nenhum e não perca as esperanças. Se eu tenho relatos de pessoas que estão recebendo a cura porque correu quanto antes e foi atendido. Gente, difícil é difícil. Mas você pode ter certeza, Gisa, que pela ali você tem um passo a passo de que fazer e agora. Onde que eu procuro? Então, essa cartilha foi com essa genuidade de trazer informações, um compilado do que está aí espalhado pelo mundo, para que a pessoa saiba por onde começar. E onde essa mulher vai encontrar essa cartilha? Diz aí, porque o povo vai lhe procurar. Na verdade, eu fiz essa cartilha. Temos um evento do Grupo de Mulheres Empreendedoras de Camaçari, o núcleo, né, núcleo de Mulheres Empreendedoras. Um beijo para a Célia Santana e para todas. Eles me pediram, né, para trazer uma pauta sobre isso, e eu falei, eu posso mandar. Naquele momento eu não podia estar, eu falei, posso mandar uma cartilha do que eu acho importante, o que eu falaria ali, que eu acho importante que a mulher, no início, já tenha.
Então, assim, está disponível, posso disponibilizar até aqui para vocês, pode ficar à vontade. E, assim, para usar e saber exatamente. Se tiver alguma dúvida, eu sou uma pessoa, Giza, muito acessível. De verdade. Pode e, assim, reserva de conhecimento é que o que eu souber, eu estou doando. E o que eu não souber, eu vou buscar, porque o copo nunca estará cheio. Estamos sempre evoluindo, inclusive na busca de conhecimento. Então, veja, o que eu souber, a gente vai ser compartilhado com quem chegar perto de mim. Então, esse faz parte da vida, faz parte da nossa essência, né? Agora vamos falar do livro Advogado que Advoga, né? Que ela também é escritora. Então, vamos falar um pouco desse livro? Livro, tá? Esse aqui, Giza, realmente... Gente, não sei se vai chegar para vocês, chegou para mim esse dia e espero que chegue para todos, de verdade. Na vida é tão generosa comigo. A vida foi tão generosa comigo. E chega um momento que a gente fica incomodado de tantas informações que a gente acaba tendo informações, tendo conhecimento, tantas coisas que chegam, que você aprende, que você estuda, de cursos que você participa, que chegou um dado momento que eu fiquei incomodada de verdade. Eu fiquei incomodada, eu falei, gente, eu não posso voltar dessa vida com essa mente de conhecimentos que eu fui buscar, lógico, nada a ver de graça, são anos e anos estudando, tá, gente? Todos os dias eu estudo, graças a Deus estudo porque gosto. E aí eu não posso voltar dessa sem deixar uma contribuição para o mundo. Qual é a contribuição que eu possa fazer? E de fato eu me conectei e aqui eu não estou falando de religião, eu me conectei com o meu coração. Com a minha essência. E falei, meu Deus, o que tem dentro de mim para eu deixar aqui para esse mundo? E de fato eu fiquei 1 ano junto com a Kelly Dourado, um beijo, Kelly. E aí, escrevendo esse livro para deixar para os meus colegas advogados. Isso aqui é um compilado de tudo que eu vivenciei assim na vida quanto advogada negociadora, porque não sei se você sabe, eu sou uma negociadora nata. Então, assim, já negociei mais de 3.000 casos, contratos de negociações. Então, eu tinha isso muito em mim, tenho muito isso em mim, essa veia de negociadora. Então, eu falei assim, eu vou escrever o passo a passo, como eu faço para fechar aquele contrato. Para o meu colega advogado, que estiver precisando de um auxílio ali na hora de fechar um contrato, ele possa encontrar ali dentro de vários manuais que temos, um passo a passo de como eu faço para negociar os meus contratos, tá? Aí, para além disso, eu comecei a pensar nesse passo e eu falei, não, eu não vou deixar só isso, eu vou deixar para esse meu advogado como é que ele faz para ter um direcionamento da carreira, quando ele sai da faculdade, ou mesmo muitos advogados que eu conheço, como mentores, sou mentora de advogados, estão por aí na advocacia e às vezes não sabem por onde começar, o que fazer, porque o direito nos ensina a advogar, judicializar. Agora, empreender, gestão, por onde começar, quais são as decisões importantes. Aí nós nomeamos aqui no primeiro capítulo quantas portas fechadas encontramos quando saímos da faculdade ou durante a faculdade. Aí aqui no livro nós trazemos passo a passo essas portas fechadas universais. Eu fiz um laboratório com vários colegas advogados, com vários jovens advogados, e nós edificamos as portas universais, tá? Aí fomos também para um posicionamento de marca. Sim. Que é o terceiro capítulo. No segundo capítulo a gente fala sobre o posicionamento da marca. Estar aqui no Camaçari Notícias, isso aqui é um posicionamento de marca. Quando a pessoa me vê hoje na rua, me vê como advogada previdenciarista, porque isso foi posicionado de forma intencional, certo? Então você, advogado que está ali, você saber por onde começar, eu estudei muito sobre marca, é sobre isso que a gente fala aqui no segundo capítulo. E o terceiro e quarto capítulo é a cereja do bolo. Você fez todo esse posicionamento, você fez todo esse direcionamento da sua carreira, fez um posicionamento de marca, o cliente está aqui, sentado à sua frente, à mesa com você. Como é que você faz agora para fechar esse contrato? Também nós entregamos aqui nesse terceiro e quarto capítulo. Então o livro está incrível, está disponível na Amazon,
tá? E físico comigo, segue lá no Instagram, tá? Posso falar do Instagram? Pode, sim. Segue o Instagram do Advoga Agora, tem muito conteúdo bacana para contribuir, porque isso aqui é a missão, um dos propósitos, porque nós temos vários propósitos na vida, né, Gisa? Vários. Isso aqui, um dos propósitos da minha vida é virar, ajudar, contribuir os meus advogados, meus colegas advogados a virarem a chave aí da vida para poder viver da advocacia de verdade. Você falando assim, eu me recordo que até um tempo passado, o advogado era só um advogado, era uma ferramenta, era um profissional que se precisava ali, numa confusão, o advogado, mas ele não se posicionava. E hoje, com esse avanço, o advogado tem um posicionamento, inclusive para esclarecer. Você teria que contratar o advogado para saber sobre um direito que você tem, você teria que pagar uma consulta. Não era uma consulta, na verdade, você contratava, porque essa informação, esse conhecimento não era comum. E hoje eu vejo, até a partir de você, que isso é dado, é ofertado hoje através dos veículos de comunicação, inclusive de suas redes sociais. Acredito que tem outros advogados que ofertam seu conhecimento no direito gratuitamente, dando um amparo, né, um acalento à sociedade, às pessoas, porque não sabe por onde vai. Uma mulher acometida pelo câncer, tu sabe, acho que nem sabia, muitas nem sabem que tem algum direito. Isso é muito bonito e rico. A gente vê que está mudando esse formato, nesse novo mercado do posicionamento, do negociar. Porque o advogado não era feito tanto, acabou. E hoje é necessário fazer isso, Ediana? Você sabe que com a tecnologia tudo mudou, o cliente mudou. Eu falo que a gente faz a curadoria do cliente, a gente não faz mais venda de contratos, não fecha mais contratos, não oferece mais, porque quando o cliente chega hoje, o cliente já chega sabendo o que quer. Então, assim, o cliente chega hoje porque já leu tudo no Google, no chat GPT. Ontem eu atendi um cliente que ele estava no navio e ele falou assim, já li tudo no GPT. Falou? Selecionou todas as perguntas do GPT e colocou lá na frente do computador dele e começou a perguntar. Eu falei, deixa eu abrir o meu GPT-4 para poder igualar as respostas. Sim. Porque você veja, é um acompanhamento desse cliente. Esse cliente ele já sabe exatamente quais são os direitos que ele tem, o que ele quer. Ali eu estou para o quê? Ele não tem assinatura OAB, nem assinatura, nem sabe como aplicar, encaixar as leis, porque uma coisa é você encontrar tudo no GPT, tudo você encontrar no Google, e a outra coisa é você encaixar o seu problema no direito. Sim. E aí precisa do advogado. Sim. Então, deixa eu encaixar essas perguntas no seu direito para saber como eu posso te ajudar a tomar decisões. Porque ele já sabia o que ele precisava, que você legitimasse. Já sabia tudo. E eu morrendo de medo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho pretensão nenhuma, gente, de saber tudo na vida. E tô liberta disso, graças a Deus. A minha vida eu vivo com leveza. Então, assim, meu copo nunca estará cheio. Eu estou sempre em constante aprendizado. Então, assim, tinha coisas que ele perguntou, eu falei assim, isso aqui eu vou precisar verificar na jurisprudência. Sim. Porque realmente... E ele já sabia. E ele já sabia. Ele, não, porque eu vi em todos os... Falei, não, eu não estou dizendo que o senhor não viu, o senhor deve ter visto. Mas, de fato, é difícil acompanhar tantas mudanças. E, graças a Deus, não estou querendo que acompanhar. Só IA. Mas só IA. Então, assim, eu fico feliz porque... Esse cliente, quando chega para mim, e isso eu ensino bastante no livro, esse cliente, eu trabalho na família dele já há muitos anos. Então, assim, a família inteira trabalha comigo. Isso é o quê? Um posicionamento da minha marca. Então, esse cliente, quando ele veio, ele poderia, por exemplo, ele está no cruzeiro, ele mora em São Paulo, ele poderia estar com qualquer advogado longe. Mas ele escolheu Ediana Rocha porque tem um histórico, que ainda tem muitos clientes que somos convencionais, né? Tem um histórico com esse cliente, da família desse cliente. Eu já atuei em casos similares que ele trouxe. Então ele falou assim, fiquei horas e horas com meu primo falando sobre o caso que você resolveu.
Então a gente fala assim na negociação: cliente por indicação é nota fiscal tirada. Não pode deixar de fechar esse contrato, sim, tá? Então, assim, só para a gente responder o que você... Sim, desse direito, né, que é acessível, das informações que antes, acho que uns 10, 15 anos atrás, você teria que estar frente a frente com o advogado, porque ele marcar uma hora, a agenda com ele, para ele fazer um levantamento do seu processo, da sua história, para depois você voltar e negociar, e era um preço. É X e pronto. Hoje não. Facilitou bastante, né? E assim, pelo nosso código de ética, nós estamos trazendo conteúdo informativos, sim, tá? Então, o que você vê por aí, o que você vê na minha rede, na rede de outros colegas, precisa ser informativos, né? Seguindo o código de ética, a gente não pode estar ali vendendo a nossa advocacia, entendeu? A gente tem que trazer conteúdos, isso é importantíssimo. Porque o conhecimento, ele não pode estar... Você não tem, sim, que ter reserva de conhecimento. Você tem que levar isso para o cliente. O cliente tem que saber exatamente se ele quer te contratar, é porque ele não quer ter trabalho. Por exemplo, hoje eu atendi uma cliente que ela falou assim: doutora Ediana, eu passo passo a passo para a pessoa. No INSS não precisa, o INSS vende muito isso, né? Você não precisa ali do advogado do INSS para fazer qualquer tipo de solicitação. Sim. De requerimento, de fato não precisa, tá? Você não precisa ter uma advogada ali, porque o meu INSS, né, que você baixa o aplicativo do meu INSS, é muito, muito intuitivo. Hoje nossos jovens sabem muito bem como fazer. Só que tem questões, Giza, eu estudo previdenciário todos os dias. E mesmo assim eu me deparo todos os dias com coisas novas. Só que tem questões muito particulares, muito, que só o advogado previdenciarista vai conseguir te ajudar. Aí não tem jeito. Por exemplo, quando é caso que eu vejo que o cliente vai conseguir resolver, eu falo: a senhora tem duas opções aqui. Transparência, precisa ter transparência. Esse aqui a senhora pode solicitar, fazer sua aposentadoria aqui, faz a solicitação, ou o ideal que você faça uma análise, um planejamento da sua aposentadoria para você escolher a melhor regra de transição para você. Aí você precisa de um especialista, ou você também, a senhora também, se a senhora entrar lá no meu INSS Simulação de Aposentadoria, terão várias regras de transição ali. Agora, qual é a ideal, a melhor para o seu momento de aposentadoria? O INSS não vai te falar, certo? Documentação, gente, vocês que vão solicitar, isso é bom de trazer. A documentação vai solicitar um benefício por incapacidade temporária, está cometida pelo câncer, então eu preciso ficar pelo INSS. Documentação você precisa juntar. RG, comprovante de residência, laudo. O laudo médico precisa ser bem detalhado. O laudo médico precisa ter todas as informações, a CID, qual o tratamento que você vai precisar fazer, nome do médico, a data, sem rasura, precisa ser um laudo médico bem completo, tá, gente? Junta carteira de trabalho se estiver trabalhando, se não estiver pagando, se estiver pagando o carnê laranjinha, né, que era o antigo laranjinha, agora você faz tudo online. Junta toda a documentação, não basta ligar para 135. Ligou para 135, o pedido foi aberto, você já junta a documentação lá. Não deixa de juntar, que cai exigência, você perde tempo. Sim. Nós temos uma fila de 7 milhões de brasileiros, porque essas informações não são passadas. Às vezes precisa só apertar o botão. Então só precisa só, às vezes, juntar um RG. E aí o que acontece com essa pessoa? Fica um tempo na fila, vai para essa fila de 7 milhões, aí volta para a fila de exigência, porque ficou faltando um RG. Mas isso acontece o tempo inteiro, é a nossa prática, sabe, Giza? Então eu penso assim, o INSS ele vende muito que a pessoa pode sozinha, mas precisa também vender como essa pessoa, quais são os documentos que essa pessoa vai fazer, juntar. E não pode ser documento de qualquer jeito. Não pode ser documento assim, tem que ser na leitura. Como é que o analista vai ler? Ele vai ler? Não vai ler de qualquer jeito, não pode ter rasura. Tá? Documentação é importantíssimo você juntar sem rasura, documentação com a cópia legível. Às vezes a pessoa tira uma foto de qualquer jeito e junta. Não, gente, não. Precisa ter esse cuidado para você sair dessa fila dos 7 milhões de brasileiros, para você não cair numa fila de exigência, que aí você volta para essa fila novamente. Aí por isso que demora, Giza, porque as pessoas não sabem, as pessoas não são culpadas. Os segurados não são culpados, as informações que chegam à metade, entende? Então precisamos levantar mais essas bandeiras, precisamos conversar mais sobre isso, para falar sobre laudo, para falar sobre tudo, viu? Acabamos, que pena. Meu Deus do céu. Eu quero que você se despeça,
Diga os canais, onde ele encontrar telefone, endereço, CEP, Instagram, Twitter, LinkedIn, onde pode encontrar você, por Perfeito. favor. E agradeço sua presença, é importantíssimo você dividir seu conhecimento com nossos telespectadores e ouvintes. É uma honra ter você aqui comigo. Ó, vou me emocionar. Gente, primeiro, precisou de qualquer coisa, nós temos hoje, tá? Eu sempre falo assim, primeiro você tenta sozinho no INSS, tá, Giza? Eu vou te deixar todos os meus contatos. Segundo, não conseguiu, Ediana, precisa contratar um advogado nesse primeiro momento? Não precisa contratar um advogado nesse primeiro momento, tá, Giza? Nós temos a Defensoria Pública, tem 129, que é o telefone que liga da Defensoria Pública para colocar, fazer o seu cadastro, colocar você lá para ser atendido, certo? Ali na rua Monte Gordo, do Bela Vista, Defensoria Pública, atende bem, tá? E aí você está precisando de alguma informação, para além disso, tem minha rede social, tem meu Instagram, edianarocha.nss, Instagram, edianarocha.nss, tem meu Instagram. Eu sou acessível no sentido de trazer mesmo as informações, tá? E aí, pelo Instagram, a gente consegue conectar todos. Quero agradecer o Camaçari Notícias, a Giza, pelo espaço. Saiba que vocês não estão sozinhos, vocês não estão sozinhas nessa luta. Vocês têm pessoas assim como Giza, como aqui o Espaço Camaçari, como Ediana, enquanto tantas outras por aí, que você não está sozinha nesse momento. Você tem hoje pessoas que estão junto, empatia pela sua causa, está junto com você para te ajudar nesse momento tão delicado, e pode ter certeza que já passou. É isso que eu quero deixar para vocês que estão aqui nos ouvindo. Já passou. Acredite que sempre precisamos ter esperança. E a esperança precisa estar aí, ó. Está aí dentro de você. Obrigada, Giza, pelo espaço. E obrigada, Camaçari Notícia. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Acabamos. Esse foi o nosso segundo episódio do tema Outubro Rosa. Esse mês nós fizemos 2 episódios em alusão ao Outubro Rosa para dar informações às mulheres. Então, até o ano que vem nesse tema, mas a semana que vem estaremos aqui, o mês de Novembro Negro. Um beijo e até a próxima.